O que a alta do preço do café, a ketamina e o partido Alternativa para a Alemanha tem a ver com esse lugar aqui em Berlim, o lugar mais alternativo de Berlim? Nessa caminhada eu vou dar uma resposta e vamos explorar o que é ser alternativo nesse mundo tão diverso e ao mesmo tempo tão uniformizado. Eu lembro lá no Brasil, no Brasil de classe média, no fim dos anos 90, início dos anos 2000, ainda no tempo da TV, do rádio e de um discurso público mais unificado, qualquer um que usasse um All-Star, uma camisa do Iron Maiden ou do Lagwagon era chamado nesse contexto, né, de classe média, de alternativo. Qualquer ideia, qualquer hábito, estética que desviasse da norma era chamado de alternativo. Isso eu estou falando no contexto de classe média alta, como eu falei, brasileira, que era, né, e eu acho que ainda é bastante homogênea na forma de pensar e de se comportar. Por trás de um verniz de liberdade e liberalismo, tem essa expectativa de uma conformidade, de um padrão de existir. E até hoje, né, com a popularização do All-Star, não sei se usa mais, está na moda ou não, mas a tatuagem, o rock, que também se discute se o rock ainda é alternativo e transgressor. Hoje cabe pensar o que é esse ser alternativo, o significado de ser alternativo e quantas alternativas cabem num modo de operar e de existir socialmente. E cabe pensar também como um sistema econômico-social que predomina hoje acomoda, neutraliza também essas alternativas ou diferenças e até capitaliza, ganha dinheiro em cima delas. Um exemplo que eu lembro é o da Pepsi, que lá a partir dos anos 60, depois 70, começou a incorporar várias formas de discurso contracultural, da juventude rebelde, depois o hip hop, o grunge, basquete de rua, o Michael Jackson, né, que é uma figura pop, negros aparecendo num discurso publicitário, ganhando uma visibilidade por meio da publicidade. Aí a ideia da geração Pepsi, a próxima geração, a escolha de uma nova geração, ou seja, a marca se associando à mudança, à transformação histórica ou social, para se contrapor à imagem mais tradicional, voltada à família tradicional da Coca-Cola. Então a Pepsi aparecia ali defendendo atitudes e estéticas, entre aspas, alternativas, mas no fundo ela estava fazendo a mesma coisa que a Coca-Cola, que era tentando vender cola e tentando se tornar uma empresa mais lucrativa, com maior participação no mercado de refrigerantes. As duas empresas operavam no mesmo sistema de competição econômica, estavam ali submetidas às mesmas regras, a diferença ficava nos símbolos usados para construir a imagem, a propaganda. E o Marx, 100 anos antes, já tinha anunciado essa capacidade do capitalismo de se expandir e absorver tudo que existe socialmente, a religião, a poesia, o direito, né? E aí o padre, o poeta, o advogado viram trabalhadores remunerados, submetidos às regras do capital. E o roqueiro, o skatista, o grafiteiro precisam ser remunerados, têm que ser remunerados e têm que monetizar sua existência de alguma forma, porque eles vivem no sistema capitalista. E até aquilo que aparece como alternativa ou contra o sistema acaba sendo absorvido pelo sistema e comercializado, vendido de alguma forma. O skate foi de uma prática urbana ilegal, rebelde, de um esporte de contestação, até se tornar um esporte patrocinado pelas marcas que querem se comunicar e se comunicar para vender para a juventude e assim por diante, né? O skate vai de uma cultura contra o estabelecido até virar parte do sistema, do estabelecido, aparecendo na TV, nos Jogos Olímpicos, etc e tal. A Pepsi usou o hip hop, daí a banda de rock escreve letras contra o capitalismo, mas organiza sua produção e sua distribuição de suas músicas dentro de um sistema de tipo capitalista. E o grafiteiro deixa de vandalizar a propriedade alheia e cria um mural pago por uma empresa ou um mural aprovado pela prefeitura, e aquilo que parecia alternativo ao sistema é engolido e incorporado pelo sistema. Tem um artista de rua que apagou o seu próprio mural em Berlim, em Kreuzberg, porque o mural estava decorando uma área em transformação imobiliária e sendo usado, né, sem a intenção dele, usado indiretamente, nisso que se chama de gentrificação, no encarecimento da área e na descaracterização dessa Berlim que era, ali nos anos 90, livre, barata, numa Berlim que está se tornando cada vez mais cara, onde é muito mais difícil para o artista viver
justamente nessa cidade que ele ajudou a reinventar. E aí, para usar um termo importante, tanto na obra do Marcos como na obra desse canal aqui, de forma bastante modesta, é uma contradição da arte de rua em Berlim, que se desenvolveu então nessas margens de uma cidade dividida, pós-guerra, pós-apocalíptica, se desenvolveu também pichando o muro de Berlim, que era uma marca simbólica, né, um objeto dessa divisão, experimentando essa arte fora dos museus, fora do enquadramento tradicional, e hoje essa arte de rua vira parte de uma economia de Berlim, vira a própria identidade de Berlim, atraindo novos moradores, turistas, empresas, negócios, e aí desaloja essa Berlim anárquica, barata, do faça você mesmo, em que não tinha pressão de grandes performances econômicas, como essa Berlim que já está virando até meio lendária dos anos 90, fim dos anos 90. E aí hoje qualquer empresa de turismo em Berlim oferece um tour alternativo, que é basicamente um tour sobre arte de rua, e o guia do tour pode ser um grafiteiro ou um fã de grafite, mas ele está ali possivelmente vendendo o tour por meio de uma plataforma global como o Airbnb, o Get Your Guide, e aí cabe perguntar o que tem de alternativo nesse tour. O turista está ali comprando o tour e posta uma foto da arte subversiva numa rede social que hoje é um dos motores do sistema. Então tem uma estética e uma simbologia alternativa, entre aspas, aí de novo, mas que atua dentro do sistema que essa estética parece desafiar. E aí voltando para a pergunta, o que é a alternativa? A alternativa é só uma opção estética entre tantas outras? É só uma opção de consumo entre tantas outras? Ou existe uma alternativa essencial de um novo sistema, assim como o capitalismo foi em relação ao feudalismo, assim como o liberalismo filosófico foi em relação aos dogmas religiosos? Ou não tem alternativa, como a Margaret Thatcher disse, não tem alternativa ao capitalismo, é esse sistema que se expande, absorve tudo dentro da lógica de comércio, de compra e venda, do salário, venda da força de trabalho, ampliação do lucro e etc, etc. Se não tiver alternativa, o problema é que esse é o sistema atual vigente, e na atualidade vigente, o preço do café disparou, entre outras razões, né, também pela crise e muito pela crise da ecologia, né, essa panela de pressão que virou o planeta Terra, que a natureza é a matéria-prima de um sistema que tem dificuldade de impor limites a si mesmo, que é um sistema baseado na alienação entre indivíduos e nações e grupos que competem entre si, todos magnetizados e encantados pela promessa de progresso, de crescimento infinito, mas que a base material desse progresso é um mundo natural finito. E esse sistema em que o acúmulo de poder econômico leva à concentração de poder político, os dois se alimentando mutuamente, poder econômico e poder político, e o Trump e o Musk se alimentando mutuamente, um comendo cheeseburger e o outro tocando ketamina, né, no nariz, na gengiva, e ambos dando as cartas nesse jogo de pôquer que virou a política mundial. Isso não é um acidente de percurso, é um fenômeno desse sistema. E aí nessa interação difusa e caótica dessa ordem que a gente pode chamar de individualista / monopolista, tem essas reações políticas, esses movimentos reacionários, como o Partido Alternativa para a Alemanha, que deveria se chamar Continuidade para a Alemanha, né? A continuidade dessa ideia de Alemanha pura, étnica, essa ideia fictícia. E que nessa cacofonia pós-moderna promete proteger o povo, preservar as tradições e ao mesmo tempo fomentar a economia liberal ou neoliberal numa espécie de dueto desafinado entre nação e capital, às vezes entre Deus e capital. E aí o que a gente faz com isso, né? Não tem alternativa? Para quem está curtindo a vida, curtindo o caos político, curtindo o sistema, vai lá, segue em frente. Mas quem quer pensar numa alternativa, olha para essa praça aqui em Berlim e olha para o nome da praça, Rosa Luxemburgo. Primeiro, falando da praça, tem um teatro que na origem foi um teatro financiado por uma associação de trabalhadores, com a ideia de levar a arte realista, acessível às classes mais baixas
Então, uma alternativa ao teatro burguês. Depois tem o cinema mais antigo de Berlim, o cinema aí como uma forma alternativa ao texto, ao teatro, uma forma alternativa de ver e perceber a realidade, construído num prédio de estilo Bauhaus, que também era uma forma arquitetônica alternativa em relação ao neoclássico, ao barroco, e o Bauhaus aí moderno, social, usando economicamente os recursos, mas também sendo arrojado no uso de cores. Mas é o nome da praça, da mulher que dá nome à praça, que incorpora um monte de significados de alternativo ou alternativas, um potencial de alternativas, e não só um potencial, mas memórias vivas, atuais, de alguém que foi concretamente alternativo em vários sentidos. Rosa Luxemburgo, uma mulher política num tempo dominado pelos homens, quando as mulheres recém tinham conquistado o direito de votar, e até teve um comentário machista na época que se disse que o grande macho da política alemã era a Rosa Luxemburgo. E era uma polonesa que virou uma das vozes mais importantes do movimento trabalhista na Alemanha. E não só polonesa, mas uma mulher polonesa nascida numa família judia, isso num tempo de profundo antissemitismo. E era uma crítica ao imperialismo e uma crítica à guerra num tempo de guerra entre impérios. E era uma socialista num tempo de excessos do capitalismo, como o excesso de competição entre impérios por recursos, por espaço, levando ao conflito bélico-militar. E ela era uma socialista democrática que também criticou a violência revolucionária na União Soviética. Mulher judia, polaca, pacifista, anti-imperialista, socialista, democrática, apontando na sua própria atuação para vários princípios e formas alternativas, contrassistêmicos, de ver o mundo, de imaginar o mundo. E aí ela falou, né, liberdade é a liberdade dos que pensam diferentemente, a frase clássica, né, que depois inspirou a dissidência na Alemanha Oriental e a Revolução Pacífica na Alemanha Oriental. Então, o que é ser alternativo? É olhar para Rosa Luxemburgo e estudar e discutir o exemplo dela. Precisa trocar o sistema como um todo, redesenhar o sistema como um todo? Precisa de uma ideologia inflexível que dê respostas de antemão? Não sei. Então, antes de responder essas perguntas mais abstratas e teóricas, a gente pode olhar para Rosa Luxemburgo e para as grandes alternativas em atos pontuais, concretos, transformações específicas como o direito de voto e atuação política das mulheres, como a oposição organizada contra a guerra e a favor do direito de não atirar e não matar, uma crítica ao discurso divisivo, tribalista do nacionalismo, né? E não só crítica, mas também o direito de uma mulher polonesa virar membro do Reichstag em Berlim, e a coragem dela de criticar o próprio experimento revolucionário comunista, que para ela não estava pronto, né? Ele tinha que se construir no tempo como uma escola aberta que aprendia com os próprios erros. Então, olhando para essa mulher, dá para discordar da Margaret Thatcher, tem alternativa, tem muita alternativa, mas elas precisam ser pensadas, debatidas, trazidas à vida privada ou à vida pública, como no caso da Rosa Luxemburgo. É isso. Por hoje é isso. Espero que faça algum sentido inicial pensar nisso, né? Alternativas. Isso aqui não é só uma discussão teórica, mas é algo vital, crucial para os nossos tempos, na minha opinião, na modesta opinião desse canal. Um abraço, até a próxima caminhada. Até lá.